Queridos e amados irmãos, dileto amigo ouvinte, é chegado o momento em que eu convido a sua amável e preciosa atenção para uma palavra de Deus nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre o Evangelho de Cristo, que é uma mensagem poderosa, baseada no texto de Romanos, capítulo 1, e o versículo 16, que eu orei ao Senhor e pedi que Ele nos desse uma palavra. E esse texto bíblico, embora muito conhecido dos amantes e conhecedores da palavra de Deus, mas dele nós vamos extrair uma palavra para o seu coração. Não sai daí não, porque após eu estarei orando com todo esse povo de Deus que está online conosco, por todos os enfermos. O Senhor me mandou orar pelos enfermos, porque Ele vai operar milagres nesta noite, na sua vida. Você que está aí com receio por conta de uma gripe, por conta de uma tosse, por conta de uma falta de ar, com medo, de estar com coronavírus, com Covid-19 ou outras enfermidades, certo? Nós vamos orar, o Senhor me mandou orar e eu vou obedecer. E eu tenho certeza que Ele vai operar milagres nessa programação. Mas primeiro, vamos nos alimentar da palavra, o pão vivo que desceu do céu. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura, faça isso. É muito importante que você também acompanhe as Escrituras Sagradas, tá? Diz a Bíblia Sagrada neste versículo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Tem outros evangelhos por aí, mas o Evangelho de Cristo nós não podemos nos envergonhar, conforme disse o apóstolo Paulo. E por que não, pastor Rubem? Porque continua o texto dizendo: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todas as pessoas. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus e ouvintes, hoje vivemos sob a pressão da pandemia causada pelo Covid-19 ou coronavírus. Casos confirmados em todo o mundo já chegam a quase 3 milhões. Basta ver os sites aí que anunciam, certo? Já casos confirmados no mundo já chegam a quase 3 milhões, se já não passou. Já passaram de 200 mil mortes. No entanto, queridos, já também passaram de 850 mil de pessoas que foram recuperadas. Graças a Deus por estes. Naturalmente, resposta de oração, porque o mundo, o povo de Deus, no mundo todo está orando, clamando ao Senhor por essa pandemia, para que o Senhor extirpe da face da terra este mal. Mas, meus amados, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, pastor, por misericórdia de Deus, já há mais de 36 anos, pregador da inerrante palavra de Deus, eu não posso deixar de lhes trazer uma palavra de Deus e dizer para você que me ouve que há uma pandemia muito pior que o coronavírus ou o Covid-19. E essa pandemia, queridos, chama-se pecado. É milhões, zilhões de vezes pior do que o coronavírus ou o Covid-19. O coronavírus e muitas outras doenças, queridos, matam o corpo, mas o pecado mata a alma. O pecado, queridos, como uma praga mortal, destrói famílias, destrói sociedades, destrói economias, destrói a moral, os valores éticos, os valores espirituais. O pecado, queridos que me ouvem, destrói, sobretudo, a vida espiritual do ser humano. As drogas,
o tabagismo, o alcoolismo, a prostituição, a pornografia, o lesbianismo, a homossexualidade, o divórcio, o aborto fazem parte de uma sociedade onde há um que está causando esta inversão de valores, certo? E esse um é Satanás, que tem feito as pessoas entrarem por esses caminhos errados, pelo caminho do pecado. A inversão de valor é tão maldosa que chama o mal de bem e o bem de mal. Uma sociedade em que os valores absolutos foram totalmente perdidos. E esta sociedade, queridos, tornou-se vítima de um relativismo barato. O ser humano está colhendo o que ele semeou. O ser humano virou as costas para Deus, acreditando inclusive ser mestre e senhor do mundo que ele vive, ignorando que há um Criador nos céus, que detém todo o domínio, todo o poder no céu e na terra. Imaginam, queridos, que criariam um mundo melhor, banindo inclusive o Senhor Jesus de suas mentes e dos seus corações. E pior, banindo o Senhor Jesus Cristo da mente e do coração das criancinhas, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das famílias, nas escolas e, por que não dizer, na sociedade em geral. E hoje, queridos, o que é semeado fatalmente será colhido no devido tempo. Só que é o seguinte, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que você planta vento e colhe tempestade. Eu tenho dito, você planta um caroço de feijão, nasce um pé com várias vagens, e cada vagem tem média de 6, 8, 10, até 12, 15 grãos. Você planta um caroço de milho, nasce um pé com média de 3 espigas, cada espiga com média de 100 a 120 grãos. Olha quanto que você colhe. Amados, está quase que praticamente impossível ter uma sociedade sem ódio, sem rancor, sem ira. E é bom que se diga, queridos, que não pode haver uma sociedade justa com homens injustos. Não pode haver uma sociedade pura, moralmente falando, com homens imorais. O ser humano, queridos, precisa experimentar uma mudança radical. Essa mudança pessoal para que ele reflita a vida em sociedade. Quem não conhece o famoso ditado, tira-se o rei e a anarquia reina. Exatamente o que ocorre com a sociedade que deixa o Senhor Jesus Cristo de lado, ou seja, remove-se Cristo dos corações das pessoas e certamente haverá confusão, conflitos, caos, desordem. E isso, queridos, é devido à falta de autoridade em todos os níveis, seja da família, nas escolas e nos governos. Apesar dessa condição deplorável em que a humanidade vive, a mensagem do Evangelho de Cristo veio trazer ao homem e segue sendo eficaz para quem ousar dar a Cristo Jesus uma oportunidade em sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, ele estava convencido de que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, quanto maior a nossa pecaminosidade, maior e abundante será a graça perdoadora de Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada, queridos, garante que a mensagem do Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação e mudança total para todos os que a recebem. E esta mensagem, queridos, ela não envelhece. Esta mensagem não expira, porque ela permanece viva e eficaz para todos os que a aceitam, acreditam e incorporam no seu dia a dia, no seu viver. Daí a razão do próprio apóstolo Paulo também dizer em Romanos capítulo 1 e versículo 16, o texto que nós lemos inicialmente, dizendo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E esse texto sagrado, queridos, não tem data de validade.
E eu glorifico a Deus. Você pode glorificar a Deus porque as Escrituras Sagradas não têm data de validade? Pois bem, e como igreja evangélica, temos a mais alta responsabilidade e a honra de compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo com todos, ainda que ignoram a verdade e que sejam escravos do pecado e de Satanás. Mas estamos aqui para lhes dizer o grande amor de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. A grande comissão do Senhor Jesus Cristo para a igreja, queridos, é o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo. É o que estamos fazendo. Pregai o Evangelho. Qual é o Evangelho? Evangelho de Cristo. Para quem? Para toda criatura. Glórias a Deus. Você que está me ouvindo aí, no Brasil, fora dele, não importa onde, estamos lhe pregando o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação da sua vida. Portanto, meu amado, que me ouve nesta noite, eu desejo considerar com você, ou convosco, melhor dizendo, 3 razões que tornam o Evangelho de Jesus Cristo uma mensagem poderosa e uma mensagem atual. Pois é a mensagem, inclusive, que todo pregador chamado por Deus deve ter comprometimento em pregá-la. Em primeiro lugar, eu quero considerar por que o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem poderosa, pastor Rubem? Eu respondo, porque é uma mensagem de amor. Quando você lê no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo advertiu o que aconteceria nos últimos dias na história da humanidade. Ele assim disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vemos, portanto, queridos, que o pecado, ele esfria o amor a Deus. O pecado esfria o amor para com as outras pessoas, fazendo inclusive com que as pessoas se concentrem apenas em si mesmas. Quantos maridos já não amam mais as suas esposas? Quantos pais já não amam mais os seus filhos? Quantas pessoas que já não amam mais as suas famílias? Mesmo diante desta reclusão, praticamente assim podemos chamar, né? Essa necessidade de estarmos isolados em família. Eu creio até que Deus criou essa situação para ver se as famílias voltam a se conversar. Eu tive o dissabor de ouvir de uma pessoa: pastor, eu estou conversando com a minha esposa há 4 meses pelo WhatsApp. Ela não quer conversa comigo. Vejam como o caos que chegou. O pecado esfria o amor de Deus. O pecado esfria o amor para com as outras pessoas, fazendo elas se concentrarem apenas em si mesmas. O humanismo, queridos, envolve as pessoas em um terrível egoísmo. Mas como Deus é amor, Deus providenciou um remédio para o pecado. Por isso que Deus enviou o seu unigênito Filho, chamado Jesus Cristo, ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, como cita Lucas 19:10, justamente para que as pessoas pudessem ter experiência com o verdadeiro amor de Deus. Meu amado que me ouve, o Evangelho de Cristo faz a diferença notável. Sabe por que faz essa diferença notável? Porque o Evangelho descobre, o Evangelho ensina o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, preste atenção, sendo nós ainda pecadores. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, queridos, é que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Não porque nós somos bons ou porque merecemos, mas é porque ele nos amou. Aleluia! Portanto, o sacrifício de Jesus Cristo é a prova cabal do imensurável amor de Deus para com o ser humano, para com você, para comigo, para com os seus da sua família. Deus amou
de uma maneira imensurável. Podemos afirmar, querido e amado ouvinte, que não existe amor entre os homens como o amor de Deus. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos ouvintes que me ouvem, o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a amar a Deus acima de todas e quaisquer coisas. Há um slogan no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Glória a Deus por isso. É o Evangelho de Jesus Cristo que está ensinando a amar a Deus acima de todas e quaisquer coisas. Mas também o Evangelho de Cristo nos ensina a amar a família, que é o núcleo da sociedade. Amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos já estão me dizendo, pastor, que saudade da igreja. Aleluia, eu também digo mesmo. E não vejo a hora poder acabar esse isolamento e todos voltarmos para a casa de Deus com aquela alegria, com aquele prazer, porque amamos a igreja do Senhor Jesus. O Evangelho também nos ensina a amar o nosso próximo. E pasmem, o Evangelho de Cristo ensina-nos a amar até mesmo os nossos inimigos. Pastor, é verdade? Sim, é verdade. Sabe por quê? Porque lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas o amor folga com a verdade. O amor, versículo 7 diz, tudo sofre, tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Pare nesses textos e veja agora o amor de Deus para com você. O amor de Deus foi tão sofredor que está tendo paciência com você. É tão benigno que não tem te feito mal. O amor de Deus não é invejoso, não trata com leviandade, não se porta com indecência, como às vezes nos portamos. O amor de Deus não se irrita, ele tem toda a paciência do mundo. O amor de Deus não suspeita mal. Deus não fica dizendo assim, ele está fazendo isso para me afrontar. Não. O amor de Deus tudo sofre. Ele está esperando o tempo certinho em que você se arrependa de todos os seus erros, de todos os seus pecados e se converta a Jesus Cristo. Em segundo lugar, queridos, por que o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem poderosa? Eu respondo, porque é uma mensagem, além de ser uma mensagem de amor, é uma mensagem também de arrependimento. A Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, diz que João Batista, o que batizava no deserto da Judeia, ele pregou uma mensagem de arrependimento. Diz a Bíblia lá no texto, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A mesma Bíblia também diz que o Senhor Jesus proclamou uma mensagem de arrependimento no Evangelho de Mateus, capítulo 9 e versículo 13. Diz, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em Atos capítulo 3, versículo 19, a Bíblia Sagrada diz que também os apóstolos de Cristo pregaram também uma mensagem de arrependimento. Lá no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro chamou ao arrependimento pregando aqueles que ali estavam, e a Bíblia diz que eram quase 5.000 pessoas. Ele dizia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, presta atenção, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E lá no capítulo 4, versículo 4 diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Aleluia! E chegou o número desses homens a quase 5.000. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos que me ouvem, é uma pena que hoje ocupemos os púlpitos das igrejas, as plataformas sociais, para apresentar um evangelho metalizado, um evangelho popular, um evangelho fácil, barato e sincretizado, um evangelho, entre aspas, que pretende manipular, que pretende dar ordens a Deus, como é o caso da teologia da prosperidade, inclusive, queridos, com um palavreado triunfalista,
que somente alimenta o ego das pessoas. Um evangelho, abro aspas para dizer desse evangelho, que não confronta o homem com os seus pecados, muito menos ensina o cristão a depender da graça e da misericórdia do Senhor. John Wesley, um pregador inglês, ele disse em certa ocasião: "Dei-me uma centena de pregadores que não temem nada além de pecar e que não desejam nada exceto Deus. Eles abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra." Glórias a Deus por essa frase de John Wesley. Por isso, queridos, dizer-se que o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem poderosa, sim, porque ela chama o homem ao arrependimento. E o termo arrependimento, querido, aqui traduzido do grego, é mudança de atitude, é mudança de propósitos de vida, e não apenas penitência, como costumava ser traduzido nas antigas versões católicas romanas. A Bíblia Sagrada diz que o arrependimento genuíno produz frutos. Isto é uma evidente mudança de vida que a pessoa experimenta quando ela recebe Jesus Cristo no seu coração. Cumpre-se exatamente o que o apóstolo Paulo cita lá em 2 Coríntios 5:17, que diz: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo." Na verdade, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, o arrependimento é um processo difícil, mas não impossível, porque a pessoa não estará sozinha. O Espírito Santo de Deus a ajudará na sua fraqueza e vai iniciar a formar o caráter de Cristo na vida dessa pessoa. Nos dias do apóstolo Pedro, alguns questionavam o retorno iminente de Cristo para a sua igreja. Aí o apóstolo Pedro explica para eles, lá na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, dizendo o seguinte: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para convosco." Presta atenção: "Não querendo que alguns se percam, senão que todos, sem exceção à regra, venham a arrepender-se." Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, por que o Evangelho de Jesus Cristo, pastor Rubem, é uma mensagem poderosa? Eu lhe explico. Primeiro, porque ela é amor. Segundo, porque ela produz arrependimento. E terceiro lugar, porque é uma mensagem de esperança. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meu amado e querido irmão e ouvinte que me ouve, o Evangelho do Senhor Jesus é uma mensagem que traz esperança para aqueles que vivem sem Deus e sem esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, lá em Efésios 2:12, ele expressou que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Triste situação. Portanto, queridos, enquanto a graça de Deus existir em Jesus Cristo, as pessoas podem naturalmente experimentar uma vida nova, desde que aceitem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Lembrando, queridos, que o Senhor Jesus Cristo, ele está disponível para salvar a todos os que nele creem. Portanto, meu amado que está me ouvindo nesta noite, pastor, e eu não tenho onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Sou pobre, não tenho emprego, não tenho salário, não tenho família, não tenho ninguém por mim. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Cita o apóstolo Paulo em Romanos 15, versículo 13. "Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo." Amados, quantas pessoas estão deprimidas no mundo neste exato momento? Estão esmagadas pelas pressões da vida, cheias de dor, de decepção, carregando a própria falência espiritual, tentando inclusive se salvar, mas sem alcançar nenhum resultado, nenhuma perspectiva de triunfo. Para essas pessoas, queridos, o Evangelho de Jesus Cristo tem boas novas, tem boas notícias, pois quem disse que está tudo perdido? Eu lhes digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que há esperança para você de uma nova vida.
E o convite do Senhor Jesus Cristo neste exato momento é muito precioso, pois ele disse no Evangelho de Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados que me ouvem, o Evangelho de Jesus Cristo convida a todos os cansados e cansados dessa vida de fracassos, cansado de vidas de derrotas, de desilusões e por aí vai. E o convite é para vir e aceitar o dom da vida que pode ser experimentado somente pela confissão pública de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é importante notar, querido que me ouve, que o convite é para vir para Cristo. Reunir-se em uma igreja é muito bom, especialmente se a igreja é evangélica e prega Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. Porém, você não deve colocar a sua fé em uma igreja, em um credo religioso, em um pastor ou em um clérigo católico, mas no Senhor Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, porém ao terceiro dia ele ressuscitou vitoriosamente. Até porque a salvação somente é encontrada apenas e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada declara em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Também, queridos, é importantíssimo dizer que o convite do Evangelho não faz acepção de pessoas, como eu já disse anteriormente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele disse, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, indistintamente, grande, rico, pequeno, pobre, branco, negro, amarelo, asiático, qualquer pessoa, ele veio trazer salvação a todas as pessoas. Portanto, meu amado e querido ouvinte do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, o Cristo ressuscitado, não nega que no mundo nós não teremos aflições. Também não nega que vamos enfrentar doenças. Eu fui vítima do coronavírus, mas o Senhor me deu saúde e vitória. Também o Evangelho de Cristo não diz que não teríamos conflitos nos lares e que algum dia nós não iríamos morrer. Mas há uma grande diferença de que o Evangelho de Cristo nos mostra claramente que nós vamos enfrentar a vida, vamos enfrentar o mundo com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou numa outra versão, nem tenha medo. Esse, queridos, é o Cristo que transforma o nosso lamento em gozo, transforma a nossa tristeza em alegria, transforma a nossa dor em refrigério. E eu concluo, para continuarmos aqui a nossa programação e entrarmos na oração da fé, eu digo o seguinte, se formos cuidadosos e observarmos as medidas sanitárias de isolamento que orienta o governo e os profissionais de saúde, teremos uma alta porcentagem de não pegarmos o coronavírus. Mas quanto ao pecado, o único que tem a solução para a pior pandemia do mundo, ele é chamado de Jesus Cristo. Ficamos tristes ao saber que mais dos 200 mil mortos do mundo, muitos passaram para a eternidade sem Cristo. Agora estamos preocupados com o fato dos mais de 850 mil que já se recuperaram no mundo. Eles podem morrer a qualquer momento de outras doenças, até mesmo sem conhecer a Jesus Cristo. Igreja de Cristo Jesus que me ouve neste momento, o que faremos depois dessa pandemia? Continuaremos trancados em nossas casas, satisfeitos e contentes conosco, como a igreja de Laodiceia? Não. Devemos olhar e ver as necessidades dos outros que ainda podem ser alcançados pelo amor de Deus. Vamos aprender a discernir os tempos e as oportunidades que Deus nos dá e falarmos o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é poder de Deus,
Pregadores, voltem a pregar o Evangelho de Cristo. Parem de pregar prosperidade. Parem de pregar casa própria. Parem de pregar carro, chave de casa. Parem com essas palhaçadas e essas patifarias. Preguem o Evangelho de Cristo. Olha quantas milhares de pessoas já morreram sem Deus, sem Pai, sem salvação. E o meu pedido, amados, do Senhor Jesus, ele requer urgência. Não é hora de se isolar das pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Não é hora de ignorar as pessoas que ainda sofrem e estão necessitadas. É hora de se comprometer com a grande comissão de Cristo para a igreja, em Marcos 16 e 15. Deus plantou a sua igreja para proclamar o Evangelho de Cristo. O Evangelho é uma mensagem poderosíssima e devemos proclamar aos 4 ventos da face da terra, norte, sul, leste e oeste. Não é antes, não é depois, não é quando se quer, é no tempo de Deus. E é chegado o tempo de Deus de proclamarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você, amado ouvinte que me ouve neste momento, eu estou encerrando esta mensagem, fazendo a você um convite glorioso. Você que recebeu esta palavra no seu coração, eu quero lhe fazer esse convite. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida para ser salvo? Eu não lhe convido para mudar de religião, até porque, como eu já disse, a religião não salva. Só quem pode salvar é Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nenhum outro há salvação, só nele. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Portanto, é só em Cristo que há salvação. E se você ainda não aceitou a Jesus, eu faço um convite para você aceitá-lo nesta noite. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar uma nova vida, uma nova experiência de vida. Ele vai ser Senhor da sua vida para poder te ajudar a entender o plano de Deus para com você. Talvez você tenha dito, Pastor Rubem, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu já busquei a razão da minha existência, mas eu não consigo entender. Mas o Espírito Santo de Deus, quando você aceitar a Jesus no seu coração, eu não estou pedindo para você aceitar de boca, embora a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para a salvação. Muitos há que falam, não, eu aceito Jesus, tá bom, eu vou aceitar para fazer o bom gosto. Não é assim, é aqui dentro. Porque quando Jesus entra aqui dentro, eu ganhei uma enfermeira para Jesus lá no hospital na madrugada, era 2 e pouca da manhã, ela veio trocar o soro e Deus me deu uma palavra, eu falei para ela começou a chorar. E eu fiz o apelo, ela aceitou Jesus chorando. Madrugada, era 2 e pouco, 3 horas da manhã. Aí tá amanhecendo o dia, veio uma outra trocar lá um negócio, um soro lá, que estourou a veia. Ela veio fazer coisa e sentou ali comigo. E o senhor faz o quê? Eu sou pastor evangélico, por misericórdia de Deus. E eu vi que ela trancou. E quando ela trancou, eu disse, Deus ama a sua vida, menina. Era uma garota nova. Ela começou a chorar e disse, pastor, eu estou afastada há muito tempo dos caminhos do Senhor. Eu disse, eu quero orar por você, reconcilie agora com Jesus. Ela disse, eu quero me reconciliar com Jesus. Orei por ela, amanhecendo o dia, 4 e pouquinho da manhã, e graças a Deus eu falei de Jesus para os médicos, falei de Jesus para os enfermeiros, falei de Jesus para todos que entraram lá naquele quarto, porque não se pode perder a oportunidade. Porque as pessoas, esse pessoal que está nos hospitais, estão trabalhando praticamente diuturnamente. Eles não vão à igreja ouvir o Evangelho. Eles não estão podendo nos assistir aqui, eles estão atendendo as pessoas vítimas do Covid-19. Eles estão em pânico. Você não tem a menor ideia como esse pessoal tem medo. Eles conversam com você à distância, porque você está contaminado. E eles temem. E não somente temem de se contaminar, de levar para casa, para a família. Então, é um mal miserável. Então só Jesus pode
salvar um homem, salvar uma mulher do seu mais vil pecado. Eu quero orar por você. Se você está me ouvindo e pode mandar um alôzinho aí para mim, dizendo, pastor Rubem, eu quero aceitar Jesus como meu salvador pessoal. Só escreva isso. Eu quero aceitar a Jesus como meu salvador pessoal. Onde você estiver, tá? Eu quero orar por você agora. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser mudada. Eu quero dizer para você que já pensou em suicídio, o Espírito de Deus está me dizendo aqui agora. Você já pensou, falou, eu vou morrer logo, vou tirar minha vida porque assim eu não vou passar por isso. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e você vai viver muito e vai fazer muito ainda o bem para a sua própria família. Em nome de Jesus, tome uma decisão agora, por fé, recebe Jesus no seu coração e seja salvo. Aí onde você estiver, se possível, dobre os seus joelhos, se não for possível, curve a sua cabeça, pare um pouquinho, feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos a Deus. Eu vou orar agora por você, depois eu oro a oração da fé. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra, preguei o teu evangelho, Jesus, que é poder de Deus. Primeiro porque é o evangelho do amor. O Senhor ama todos de uma maneira extraordinária, que João não conseguiu decifrar, trazer, Senhor, a lume, a dimensão do amor de Deus. E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O evangelho também, além de ser poder de Deus, com amor, ele também promove no coração do homem o arrependimento dos seus erros, dos seus pecados. E eu sei que do outro lado tem pessoas que estão arrependidas de terem pecado contra Deus, de terem entristecido a Deus com seus delitos, com seus erros, com as suas misérias profanas deste mundo. Foram enganados pelo diabo, entregaram as suas vidas à prostituição, a uma vida desregrada, a uma vida miserável, de sexo livre, de drogas, de tabagismo, de alcoolismo e por aí vai. Mas o evangelho produz o arrependimento. Eu creio que muitos que me ouvem estão se arrependendo dos seus erros, estão voltando a acordar para a realidade da vida. E por fim, o teu evangelho, Senhor. Aleluia. O teu evangelho, Senhor, promove no coração de um homem não somente o amor de Deus, o arrependimento, mas produz a esperança de uma vida melhor, de uma vida eterna com Deus. Pai, perdoa os pecados, liberta esta pessoa que está me ouvindo e que está recebendo pela fé o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Dá alegria da salvação, torna a dar, Senhor, o prazer de viver e repreende agora, em nome de Jesus, Pai, o desânimo, repreende o pânico, repreende o medo, para que possa viver uma vida abençoada por Deus. É no nome de Jesus que eu oro por essas pessoas. Pai, quero te pedir também, porque há muitos que estão afastados dos teus caminhos, se distanciaram por algum motivo, mas agora, Senhor, entendem o amor de Deus, se arrependem e querem ter novamente a alegria da salvação. Torna a dar, Senhor, a eles a alegria da salvação. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, ó Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Jesus, o nosso Salvador.